Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. A palavra diz assim, que nós estamos focados nas coisas passadas. E quando nós estamos focados nas coisas passadas, nós não temos tempo, espaço e atenção para enxergarmos o futuro. E Deus está em todo o tempo nos levando para a eternidade, para o futuro. Amém? O Senhor está em todo o tempo ensinando, implantando a palavra dele em nós e nos levando para o futuro. Mas o nosso cérebro não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Tem gente que acha que dá. Não, não dá. Então, ou a gente presta atenção nas coisas que passaram, ou nós prestamos atenção nas visões de futuro que Deus está nos dando. E eu quero te convidar nessa manhã para você orar e falar: Senhor, eu faço a opção de deixar as coisas do passado e agora eu quero ver o que o Senhor tem para mim no futuro. Seja rever, seja reconhecer, seja aprender algo novo sobre o meu futuro. Porque no seu futuro o Senhor está. Amém? Então feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui como igreja diante de Ti, num culto, Senhor, a Ti, num culto coletivo. Durante toda a semana, Senhor, nós levantamos o nosso culto individual a Ti, ou como família a Ti, ou nas nossas ações diárias, nos nossos compromissos. E hoje aqui, nesse domingo, nós estamos levantando esse culto a Ti. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que quando estamos reunidos, a Tua presença está. Obrigado porque nós podemos, conforme a Tua palavra, nós podemos dizer que nós deixamos os ciclos de pensamentos equivocados para trás. Que nós deixamos os padrões emocionais antigos para trás. E que nós, diante de Ti, da Tua presença, podemos ter a esperança de não repetir mais os ciclos do passado. O Senhor é aquele que nos traz o novo através de Jesus Cristo. E nós estamos aqui, Senhor, declarando: eu deixo para trás os padrões nos quais eu fui criado. Você possa dizer isso na sua oração: eu deixo para trás os padrões nos quais eu fui criado. E, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti e declaramos: mostra-nos os Teus sonhos e projetos para nós nessa manhã. Faça essa oração e fique em silêncio, sentindo, ouvindo, ou percebendo, ou lembrando aquilo que o Espírito de Deus te mostrar. Só o Arley vai estar aqui tocando. Deixa o Espírito de Deus trazer para você. Se você ainda não quebrou o compromisso com o passado, quebre isso. Senhor, eu rasgo esse compromisso com o passado. Eu rasgo esse compromisso com a criação que eu recebi, que não refletia o reino de Deus. Eu rasgo esse contrato com esse jeito de agir e reagir. Mas eu quero ardentemente saber, Deus, o que você tem para mim. Me faz relembrar, me faz reconhecer. Alguns de vocês vão lembrar de textos da palavra, de reuniões em igrejas, em cultos, em casa. Alguns de vocês vão lembrar de palavras que vocês receberam. Outros vão lembrar de sonhos
sonhos mesmo, deitado, dormindo, vão lembrar de sonhos. Mas em todas essas oportunidades, o Senhor tem te mostrado um futuro. A boa notícia para nós, o Senhor nos dá um futuro. E a notícia realista, nós precisamos caminhar até lá e tomar posse desse lugar de herança. Então deixe o Senhor falar com você. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho sonhos. Eu já realizei tudo o que gostaria. Eu quero te encorajar a experimentar a bondade do Senhor. Deixe que Ele passe a bondade dele sobre você, para que novos projetos e sonhos, perspectivas venham ao teu coração. Deus é um Deus bom, e Ele nos faz sonhar em todo o tempo, em cada estação. Ele nos dá os sonhos e projetos dele. Talvez você tenha chegado cansado aqui hoje, cansado até mesmo de você. Eu quero declarar nessa manhã o óleo fresco da unção caindo sobre as nossas cabeças. Ele é renovo, Ele é sobrenatural. Basta que uma palavra saia da boca do Pai, para o seu corpo reagir, para a sua mente reagir, para toda tristeza, melancolia e luto bater em retirada. Então declare: luto, eu declaro, você está encerrado na minha vida. Declare: melancolia, tristeza, você está expulsa da minha mente. Na minha mente eu declaro espaço para Cristo Jesus. Na minha mente eu declaro: tenho a mente de Cristo. Na minha mente eu declaro esperança, visão de dias futuros. Na minha mente eu declaro: eu abri espaço para o Salvador, para aquele que é o meu advogado, o meu médico, o meu rei, o meu príncipe da paz, o meu sacerdote. Eu abri espaço. Eu deixei todas as condições do passado e entrei pela porta que é Jesus. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã. Levante as suas mãos em rendição a Ele. Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, porque mentiras, sofismas, fortalezas estão sendo quebrados, muros estão sendo destruídos. Nós declaramos, Senhor, como povo do Senhor, que nós deixamos as coisas velhas para trás e que nós estamos seguindo em direção à terra, ao lugar, ao propósito que o Senhor nos deu. Nós declaramos um alvo fixo, e o alvo fixo não é uma terra, não é um lugar, mas é a palavra de Deus. Quando o Senhor nos dá uma palavra, nós temos o direito e o dever de perseguir essa palavra
Então nós estamos aqui como igreja, corpo de Cristo, orando uns pelos outros. Se você tem direção de orar com pessoas aqui, agora você tem liberdade de ir orar com os irmãos, com as irmãs. Nós estamos aqui, Senhor, para abençoarmos, para profetizarmos. A palavra diz, melhor é dar do que receber. Então, se você tem uma inclinação, uma direção, vá até alguém e ore. Senhor, nós estamos aqui para perceber, reagir, responder à sua presença. Obrigado pela tua presença nessa manhã, em nós e através de nós. Nós declaramos, Senhor, que todo sofisma, toda fortaleza, todo pensamento, toda crença que vem lá de trás da nossa vida, que nos impedia de crer pura e simplesmente na bondade do Senhor, nós declaramos essas crenças quebradas agora, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos para que essas crenças sejam expostas nessa manhã. Joga luz. Senhor, Tu és luz. Joga a Tua luz. Entra, Senhor, nesse espaço aqui da nossa mente e nos mostra aquilo que temos declarado, aquilo que temos crido, aquilo que temos vivido, que está contra a vontade do Senhor. E nós declaramos, Senhor, em rendição ao Teu Espírito Santo, nós estamos aqui para nos desfazer de toda declaração que nos impede de conhecer a Tua vontade, de toda palavra que temos falado que nos impede de experimentar a Tua vontade. Nós abrimos mão de crenças que temos vivido, compartilhado e reproduzido, que tem nos impedido de viver o amor de Deus na nossa vida. Eu declaro sobre nós não somos um povo de medo, nós somos um povo de ousadia. Nós não somos um povo que recua, nós somos um povo que discerne. Nós vivemos diante do Senhor em discernimento e fé. Por isso eu declaro nessa manhã, Senhor, que o discernimento venha sobre assuntos específicos de orações dos Teus filhos. Coisas que nós temos buscado direção. Haja agora luz, discernimento. Pai, mostra-nos aquilo que precisamos deixar para trás. E nós declaramos de maneira confiante que nos apegaremos ao Senhor, que nos apegaremos à palavra do Senhor. Se nessa manhã você se lembrou de palavras que Deus te deu, quero que você levante a mão e declare: Senhor, eu me lembrei, você me fez lembrar da palavra que você me deu. E eu volto naquele memorial, eu volto naquele dia, naquela palavra, e me aproprio dessa palavra, porque Tu és fiel e verdadeiro. Senhor, tudo que eu penso, tudo que eu tenho pensado, Senhor, que seja um homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Senhor, me fala nessa manhã para nós entrarmos de maneira consciente numa atitude de humildade, porque muitas vezes nós queremos convencer a Deus das nossas crenças, mas Deus nos deu não crenças, o Senhor nos deu fé. São coisas diferentes. E a fé, meus irmãos, ressuscita mortos. A fé vive cura. A fé move montanhas dentro da nossa mente. E eu quero te convidar nessa manhã, se tem uma montanha na tua mente que você está tentando transpor todos os dias da sua vida, eu quero te dizer, você não precisa mais fazer isso sozinha, sozinho. Você vai declarar:
em fé, na fé que o Senhor Jesus te deu. Montanha, mova-te. Você vai sair de dentro da minha mente agora. E eu estou te lançando no mar do esquecimento, na autoridade do nome de Jesus. Talvez o espírito de incredulidade, a mentalidade de incredulidade te diga assim: olha, não basta você falar. Você tem que fazer isso, aquilo outro. E eu estou dizendo a essa mentalidade de incredulidade agora: basta sim você declarar. Porque em Gênesis, o Espírito estava pairando, gerando novidade de vida, gerando eu, você, a terra, o universo, os luminares. Mas enquanto o Espírito gerava, nada acontecia. Quando Deus abriu a boca e declarou, tudo aconteceu através de Jesus e com o Espírito Santo. Então você é a imagem e expressão de Deus. Declare, porque o Espírito de Deus está aí, gerando vida em você. O Espírito de Deus está aí, gerando renovação da sua mente. O Espírito de Deus está aí, removendo medo, porque onde Ele está, não existe medo. Onde Ele está, não existe dúvida. Onde o Espírito de Deus está, existe ousadia, existe equilíbrio, existe avanço. E você tem o Espírito de Deus. Então nós declaramos: Senhor, nós somos abençoados, bem-aventurados, felizes, porque carregamos o Teu Espírito de Deus poderoso. É o Teu Espírito, Deus. Somos filhos. Carregamos o DNA de Deus. E na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: monte, move-te, saia da minha mente. Eu não aceito olhar para um monte enquanto eu tenho Jesus na minha vida. E o monte se move. E o morto ressuscita. E a doença desaparece. E o passado é lançado no mar do esquecimento. Querido Senhor, olha para mim aqui. Eu não sei que você esteja recebendo uma coisa tão profunda, aí você fica no seu momento com o Espírito. O Senhor está me falando sobre ministrar sobre sonhos. Sonho não tem idade. Se você está acreditando que não precisa sonhar, que não deve sonhar, que não tem mais sonho por causa da sua idade, eu amo aqui 60 a mais, amém? 60 a mais, tamo junto, 60 a mais. Piada interna, gente. Mas às vezes na nossa vida a gente acredita: já cheguei lá nos 50, nos 60, não tem mais que sonhar, porque Deus já realizou tudo na minha vida. Deus sabe que você é grato. Deus sabe. Você não precisa falar não que você é grato. Deus sabe. Mas o Senhor está me falando no texto lá que Ele falava para Moisés, se revelando a ele. Quantos anos Moisés tinha quando o Senhor se revelou a ele? Quanto? Fala alto. 80. 60 a mais, irmão, 60 a mais. Isso fala alguma coisa com vocês? Quando o Senhor fez passar a bondade dele, e Moisés viveu tudo o que viveria, ele estava com 80 anos. Eu quero ver vocês sonhando. O Senhor está colocando no meu coração aqui. Existem sonhos que Ele plantou como semente na vida de vocês. Mas já criei meu filho, meus netos, já está tudo encaminhado. Aqui na terra está mesmo. Mas o Senhor ainda tem mais coisas para fazer através de vocês. E os outros, que não tem 60, ou abaixo, o Senhor está falando: eu quero passar a minha bondade.
Veja a minha bondade, fazendo o extraordinário, sobrenatural. Tenha fome, sede de mim. Não são os seus sonhos. A palavra diz em Filipenses, é Deus que coloca o desejo e é Ele que realiza. Se o seu sonho está pesado, é porque você está achando assim, fiquei sozinha, Deus me mandou fazer e agora eu estou sozinha. Não, não é para ser pesado, viu, Renato? Não é para ser pesado, viu, Cris? Viu, pastor? Não é para ser pesado. Quando Deus restaura a nossa sorte, nós ficamos como quem? Sonha. Vamos ter uma igreja de criança hoje aqui? Vamos adorar como criança hoje aqui? Nós ficamos como quem sonha. Eu declaro sonhos, deitar na cabeça, sonhar. Eu declaro sonhos, projetos. Eu declaro vocês sonhando os sonhos de Deus. As cortinas se abrindo e vocês vendo os sonhos de Deus. Projeto do mundo é aposentar e se tornar irrelevante. Projeto do céu é se tornar Abraão, é se tornar Moisés, é se tornar Jacó, é se tornar Sara, é se tornar pai de multidões. Não se amolde às crenças do mundo. Projeto aposentadoria não existe para quem é eterno. Estão ouvindo no Espírito? Porque eu estou ouvindo no Espírito. Como é que termina isso aqui, Senhor? Me ajuda. Nós declaramos que vamos sonhar, que estamos a partir de agora sonhando os sonhos do Senhor. Que os nossos olhos estão focados em Jesus. Que nós deixamos o luto, a dor, o passado, no lugar devido, no mar do esquecimento. E que nós estamos indo para a fenda da rocha, para ver o Senhor passar toda a sua bondade sobre nós, em cada dia da nossa vida. Nós declaramos jovens sonhando, declaramos os nossos 60 mais, tendo visões, sonhos. Nós declaramos uma igreja viva, que compartilha as revelações do céu, que traz sonhos, que traz projetos, que é relevante. Nós declaramos sobre os nossos sábios e conselheiros, declaramos um selo, a palavra é relevante. O Senhor não te fez para ficar quieto, aposentado. Não existe isso no reino. O Senhor te fez relevante. Existem pessoas que precisam ouvir da sua experiência, da sua fé. Existem pessoas que querem e precisam do seu testemunho de fé. E nós declaramos, Senhor, uma igreja saudável. Desde crianças a anciãos, nós declaramos uma igreja saudável, relevante, que sabe para onde está indo. Nós ouvimos a tua voz, Senhor, e seguimos, porque tu és o nosso pastor. Nós declaramos que fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer é leve e é suave. Aleluia, em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor como quem sonha? Amém? Senhor te abençoe.
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Vamos cantar uma canção ao poder. Cante com todo o seu amor e a sua força nessa manhã. Com toda a sua intensidade nessa manhã. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, ó Rei. Nós te adoramos, ó Cordeiro Santo que venceu. Vamos cantar uma canção ao poder. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Oh, Jesus, Jesus. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Venha sobre a terra pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Venha sobre a terra pra sempre. Oh, Jesus, Jesus, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Oh, Jesus, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Senhor, nós te rendemos toda honra, toda glória, toda força. Você pertence ao Senhor. Honra, glória, força. Honra, glória, força. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu pra sempre.
Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. 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 Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra sua tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Toda a terra será cheia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra solta uma igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Que som está saindo hoje da igreja do Senhor na terra? Que som está saindo hoje? Quais palavras? O que você vai declarar hoje para que encha a terra? Para que encha a terra, encha a terra, encha a terra com as suas declarações essa manhã. Encha a terra com palavras de vida nessa manhã. Encha a terra com palavras de poder, de cura, de vitória nessa manhã. Encha a terra com o som que o Senhor colocou no seu coração nessa manhã. Nós declaramos vida, nós declaramos cura, nós declaramos o poder de Deus sobre essa nação. Nós declaramos liberdade, nós declaramos libertação, nós declaramos portas abertas, nós declaramos provisão sobrenatural, nós declaramos, nós enchemos a terra
Santo de Deus. Nós enchemos a terra com o som da tua igreja. Nós sabemos quem somos, nós sabemos que há poder nas nossas declarações. Nós sabemos que há poder naquilo que falamos, naquilo que nós declaramos. E nós declaramos essa manhã uma provisão sobrenatural para a construção da PAI. Nós declaramos em nome de Jesus dinheiro chegando por todos os lados. Por todos os lados, nós declaramos em nome de Jesus. Nós declaramos provisão sobrenatural. Nós declaramos fronteiras alargadas. Nós declaramos em nome de Jesus. A nossa voz vai alcançar milhares e milhares e milhares de pessoas. Oh, Jesus! Oh, Espírito Santo de Deus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Oh, nós declaramos aceleração. Nós declaramos aceleração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o Senhor que coloca em nós o querer e o efetuar. Nós declaramos: acelera, Senhor. Acelera os nossos passos, Jesus. Acelera, Senhor. Acelera os nossos passos, Senhor. Acelera, Jesus. Nos coloca onde o Senhor quer que a gente esteja, Senhor. Oh, coloca holofotes agora em nossa boca, Pai. Que as nossas vozes alcancem milhares de pessoas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu vejo pessoas atravessando portas aqui. Eu vejo pessoas atravessando portas. Atravessando a porta. Ela não precisa nem se abrir. Você vai atravessar essas portas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com o poder que há na sua vida, por meio de Jesus Cristo, eu vejo pessoas atravessando portas, em nome de Jesus. Oh, Senhor, nada vai nos parar, nada vai nos deter, O Senhor é dono do ouro e da prata. Nós acessamos os armazéns do céu nessa manhã, e nós, em nome de Jesus, pegamos tudo que é nosso por direito, como herança, como filhos. Nós acessamos as riquezas dos céus, nós acessamos a cura, nós acessamos os armazéns dos céus que estão disponíveis para os filhos. Oh, Jesus. Oh, pela fé, acesse aquilo que você tem falado, acesse aquilo que você tem pedido, e é seu por herança. Os armazéns dos céus estão disponíveis para você. Acesse, se veja agora, pegando o que você tem pedido, o que você tem orado, se veja agora pegando, é seu, receba pela fé em nome de Jesus. Se veja agora pegando, sinta na sua mão, você acessando a sua herança, você acessando aquilo que é seu, por meio de Jesus. Nós somos filhos e somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Tudo que é dele é nosso, nós acessamos essa manhã, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Nós não retrocederemos, nós não ficaremos parados, nós vamos avançar, nada vai nos impedir, porque nós sabemos quem nós somos, o que nós temos, nós sabemos quem somos e o que nós temos, nós sabemos quem somos e o que nós temos, nós sabemos quem somos e o que nós temos. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus. Aleluia. Eu vi pessoas atravessando portas aqui. Nós não nos intimidaremos com falta de nada, porque nós temos tudo. Nós não nos intimidaremos com nada que não vemos com os olhos naturais, porque nós vamos ver com os olhos sobrenaturais aquilo que nós temos como herança, e é isso que vai sair da nossa boca. Nós não vamos mais falar o que nos falta, não vamos falar o que nós não temos, nós vamos declarar o que temos pela fé, por meio de Jesus Cristo. Você não vai mais parar diante de um obstáculo e falar: agora acabou para mim, não vou conseguir. Não, você vai atravessar pela fé, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh, Senhor, te adoramos, Jesus. Aleluia. Jesus, 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 Jesus. Com uma melodia Ele me comprou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Declare com convicção: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Nós declaramos, Jesus: eu não sou mais escravo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do meu. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Me desertou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me desertou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo.
essa paternidade tão convicta em nós, amém? Que não somos escravos do medo, mas somos filhos de Deus. Você pode entregar seus dízimos, suas ofertas, essa manhã com alegria. Enquanto isso, nós vamos declarar a palavra. Aleluia. Obrigada, Jesus. Levante seus envelopes essa manhã. Declare com convicção, amém? Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio, presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as receitas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigada, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Pode entregar seus dízimos, suas ofertas e continue cantando. Abriu mão pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu mão pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar. Irmãos, nós falamos sobre uma declaração sobre algo na nossa área financeira. Queria chamar aqui o Renato, ele quer compartilhar o que essa declaração tem significado para a vida dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa igreja. Paz seja convosco. Eu estou ali, lá atrás, então assim, ainda não subi nesse altar dando cambor, meu amor. Eu estou falando isso mesmo. Só Jesus. Eu só vi. Graças a Deus. Toma posse, irmão. Na presença de Deus nós vamos voar. Aleluia. Em nome de Jesus. Aí eu vou falar mais. Pastor Helena, pastora Keila, a nossa igreja, esse espaço, nosso povo que está reunindo aqui, nós vamos andar com as principais igrejas que estão no Senhor. Amém. E que sigam os outros, né? Sigam os outros. E mais. Aí, aqueles que não querem ir ou se deram uma parada, nós vamos ultrapassar, porque nós estamos voando, gente. E nós vamos voar mais. E os que ficaram para trás, que vêm nos acompanhar, porque nós vamos voar até chegar aos céus, nós vamos, em nome de Jesus. Você, visitante, vem ficar pertinho da gente, vem voar com a gente. O Espírito Santo está aqui. Amém? O Espírito Santo está aqui. Aleluia. O testemunho, então, não vim me pregar, não, viu, gente? O testemunho é o seguinte: no passo de fé, eu saí de um serviço, creio, né? Direção do Espírito Santo. Em abril fui para outro. Aí, assim, eu fui dar 2 aulas de educação física. Aí, quando foi em julho,
Renato, tem uma mudança aí, não sei o quê. Você vai dar, se você quiser, né, Renato? Você vai dar 16 aulas de educação física. Aí eu tomei posse dessa bênção para a glória do Senhor Jesus. Amém, gente? Que testemunho é esse? Aleluia. Aleluia. Tem algum professor de matemática aí, ó? 2 corresponde a 100, 16 corresponde a... Aí depois você me dá, só para a gente saber o incremento que teve a bênção na vida do Renato. Faz aí depois, Samuel. 2 corresponde a 100, 16 corresponde a X, me dá o aumento da porcentagem. Enquanto você faz aí, queria chamar o pastor Alberto aqui, que ele também quer compartilhar conosco a bênção que ele tem recebido aqui com a gente. Fica à vontade. Oi, irmãos. Aqueles que eu ainda não cumprimentei, né? Então eu os cumprimento com a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, os irmãos estão sabendo aí que eu passei por uma experiência assim terrível de problema de saúde, né? Mas eu não vim aqui falar de doençada, não. O culto hoje, nós estamos notando aí, sentindo um culto alegre, feliz, nós estamos debaixo da graça salvadora do Senhor. Então, irmãos, eu tive um aneurisma da aorta abdominal. Aí todo mundo sabe o que é a aorta, né? Que é aquela artéria principal que sai do coração e distribui sangue aqui. E o aneurisma é um negócio complicado demais, porque se ele romper, aí ocorre uma hemorragia abdominal e aí é sepultura. Aí eu fui diagnosticado com isso, fui para o hospital, o médico fez a cirurgia, tomei remédio e sarei. Mas onde é que está o milagre? Fui lá, tomou remédio, fez a cirurgia e sarou. Irmãos, o milagre foi muito antes de cirurgia, de remédio. Irmãos, eu me senti assim, completamente bem de saúde, tinha nada e tudo. Fui fazer uma consulta de rotina. Aí o médico falou assim, vamos fazer um exame aqui. Porque constatou lá o aneurisma. Então, pela mão de Deus, o Senhor me conduziu lá. Aleluia. Senão eu podia ter morrido aqui dentro da igreja, aqui, irmão. Imagina isso. Né? Então, o milagre foi lá, muito antes. E a gente, às vezes, fica elevado a achar que o milagre é quando você orou e o morto levantou. O milagre é quando eu orei e o coxo ficou curado. O milagre é lá, o Senhor já fez lá atrás, na nossa vida. O Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Aí já no campo espiritual, né? As suas pisaduras nos redimiu. Mas a enfermidade ele levou sobre si. Então o milagre já está lá atrás, há muito tempo, né? Eu até brinquei ontem lá com o Marcelo, né, Marcelo? Meu CPF quase foi cancelado. Aí ia ser cancelado minha OAB também. Conta bancária, ia ser tudo cancelado. Mas o Senhor nos guardou. O Senhor esteve comigo, irmãos. Eu não conhecia médico, não sabia quem era, nem nada. E o cuidado de Deus com a minha vida foi tamanho. Eu fui conduzido por um médico. Vai lá procura o doutor fulano lá, que pós-graduação lá na escola de medicina, era chefe de cardiologia, não sei lá onde, sei com um currículo assim, indejado. E depois o plano de saúde queria usar um material e falou, não, vai usar esse material aqui que eu quero, que é um material importado. Sabe, irmãos, então cuidado de Deus com a gente. Eu não sabia nada daquilo, gente. Mas o Senhor cuidando de mim. Tá? Então, quando a Keila fala aqui sobre os 60 a mais, né? Eu já larguei 60 lá para trás muito tempo. Estou com mais de 70, irmãos. Mas eu ainda tenho projetos. Muitos projetos. O deles é aquele lá, ó. Amém. Olha lá, pode olhar lá, irmão. Lá na parede, figura lá. Que é o nosso projeto, né? Que agora, eu penso que nos próximos 20 dias, a gente começa a abrir buraco lá. E vamos sair do chão. E aí, irmãos, ninguém conclui seus projetos sozinho. O projeto é da igreja. Né?
Então nós agora vamos dar início à obra lá, vamos sair do chão, e a obra agora é da igreja, não é minha, não é minha do pastor, é de todos. Mas, irmãos, aqui, voltando ao assunto aqui, irmãos, quando eu fui diagnosticado, né, aí o médico falou, ó, se essa artéria romper, e se você estiver longe do hospital, você morre. Aí eu vim para a igreja aqui, é como se você recebesse uma pena de morte, né? Ah, vai morrer. O pastor Elé orou comigo ali, espontaneamente, ele me abraçou ali, orou comigo, e teve uma palavra de revelação. O que eu vou dizer? Não vi ninguém para não. Nossa, não precisa. Mas o Senhor derramando bênçãos sobre minha cabeça, o irmão da igreja aqui, se dirigiu a mim ali, ô irmão, Deus me mostrando aqui, o Senhor jorrando bênçãos sobre sua cabeça. E aí depois a bênção foi completa. Eu até estive aqui na igreja na semana passada, pastor, mas eu fiz questão de deixar para hoje, porque eu ia voltar lá no médico, examinar, ver como é que ficou o serviço, né? E aí ele falou, vai lá fazer uma ultrassom e traz aqui. Aí eu levei, irmãos, ele falou, não, você volta daqui a 6 meses, está tudo certo aí, nada quebrado, nada faltando, nada faltando. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor. Amém? Agora quer fazer um pedido de oração aqui, pastor. Sim. A irmã de Sara está com problema de saúde, a pessoa já mais idosa, e nós recebemos ela lá em casa, voltou, veio médico, vamos para lá hoje novamente, e ela é que pediu, partiu dela. Pede lá na igreja oração por mim. Não, pastor, eu diria que passou no momento oportuno aí, ela chama Guaraciaba, ela mora aqui pertinho da igreja, me prometeu que quer vir comigo, eu quero te levar para a igreja, você ouvir a palavra de Deus lá, não, eu vou, tá. Então vamos ver depois que a doença passar, se a promessa concretiza, né? Mas ela pediu, falou, pede oração por mim lá na igreja hoje. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Guaraciaba. Vamos orar por ela então agora, já que ela pediu, vamos ficar de pé, vamos ministrar sobre a vida dela, orar para que a mão do Senhor que está sobre nós também esteja sobre ela, para que a obra que Jesus já realizou na cruz do Calvário também se manifeste na vida dela como um sinal, né, de que nosso Jesus está vivo e continua hoje ministrando por intermédio da sua igreja. Nós somos o braço do Senhor. Vamos orar então, Pai, em nome de Jesus, mediante esse pedido que nos foi feito, nós agora ministramos sobre a vida da Guaraciaba em nome de Jesus. Nós dizemos que toda enfermidade recue agora no nome de Jesus. Pai, e aquilo que o Senhor nos deu por intermédio do sacrifício do Teu Filho, nós ministramos sobre a vida dela, que a saúde que nós temos em Cristo Jesus entre no seu corpo, que tudo aquilo que não está funcionando corretamente volte à normalidade nessa hora. Senhor, que tudo aquilo que está fora do lugar, todo crescimento anormal, nós também oramos para que se seque no nome de Jesus, e que os anjos do Senhor que ministram em nosso favor possam estar tocando no corpo dela agora, para que fique evidente que o Senhor continua fazendo por intermédio da tua igreja. Por isso nós oramos e a colocamos diante do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Abençoamos então. Você pode se assentar. O cálculo ali, Renato, do crescimento que você teve em questão de percentual foi de 800%. 800%. Quando a gente fala bênção, crescimento, quem dava 2 aulas, né, passou a dar 16. Ele teve então 800% de bênção, de crescimento, e isso que fique evidente como testemunho de que o Senhor continua fazendo sobre nós. Irmãos, a palavra que o Senhor nos deu para esse mês está em Romanos, capítulo 8, verso de número 37, e diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E a NVT que a gente está usando aqui, né, a nova versão transformadora, obrigado, né? Diz, mas apesar de tudo isso, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
E a gente tem compartilhado isso, a gente tem podido ver como que essas coisas acontecem na nossa vida e por intermédio de toda a igreja, das oportunidades que Deus nos tem dado. E em falar em oportunidades, eu queria, antes da gente dar continuidade aqui, compartilhar algumas informações com os meus irmãos, que são os nossos avisos, né? O primeiro deles que eu gostaria de dar, hoje eu coloco para mim aí hombridade de aviso, fazendo favor. Nessa sexta-feira, última sexta-feira do mês, nós teremos o nosso encontro aqui, hombridade, às 19h30 aqui na igreja. A gente tem estudado o livro Matadores de Dragões, a gente trabalha sobre com essas informações sobre esse tema. Então, sexta-feira agora, 19h30, nós teremos o encontro da hombridade. Pode colocar o próximo aí na sequência, fazendo favor. Mulheres iluminadas, né, em toda terceira sexta-feira do mês. Então, vai anotando aí na sua agenda. Terceira sexta-feira do mês, Mulheres Iluminadas. A última sexta-feira do mês, Encontro da Hombridade. Né? Elas tiveram agora passado, então aguarde na sua agenda. Terceira sexta-feira de setembro, nós teremos o Encontro das Mulheres, 19h30 aqui também na igreja. Próximo. Olha, pede para atualizar, porque eu coloquei um encontro que vai ter do Conjuban, não tem mais. Apareceu. Irmãos, ainda bem que vocês não conseguem ver a foto ali, porque é uma obra-prima dessa. Pegaram uma foto horrível, colocaram ali, mas eu não estou ligando muito para a foto, não. Eu queria falar agora para a nossa ignição, nossos jovens. Então, se você é jovem, não importa se você tem 15, 17, 30, 40, 50, mas a gente vai ter agora no próximo sábado, às 18 horas, aqui na Igreja Batista da Pompeia, pertinho aqui, né? O endereço é na Rua Belém 260, uma avenida que tem aqui embaixo. Então, o que a gente tem feito? Nós temos caminhado junto com a nossa associação, o seccional, e nesse sábado, então, dia 30, às 18 horas, nós teremos ali um encontro, né, da nossa regional. Então, a gente quer convidar você, vamos colocar isso no grupo da igreja, mas já anota na sua agenda. O pessoal da ignição, nós vamos participar do Conjuban, cujo tema é propósito. E o cara que vai trazer a palavra, alguém muito especial, um cara de Deus, assim, que vocês vão ver na hora. Eu não vou atrapalhar quem é esse pregador excepcional que vai estar ministrando a palavra ali, embora vocês o conheçam, né? Mas, enfim, vamos ter esse encontro. Vai ser um momento de a gente poder conhecer irmãos que estão aqui na região, que fazem parte da nossa associação, na Igreja Batista da Pompeia, Belém, Rua Belém 260. Já coloca aí, né, na sua agenda para a gente poder compartilhar e a gente, então, ter esse momento de comunhão com outras igrejas, tá bom? Então, falando sobre reunir, né, reunião de mais que vencedores, eu acho que essa é uma oportunidade, né, para a nossa ignição. Os jovens que estão mudando, migrando de fase, tivemos ontem, né, o batismo de 3 vencedores, sabe, assim, guerreiros e corajosos, entraram numa água que eles colocaram gelo dentro dela, porque eu nunca vi nada gelado assim. E olha que o pastor nem bateu o queixo, aguentou firme. São essas coisas que a gente faz com alegria, a gente celebra, momento de adoração e gratidão ao nosso Deus por aquilo que Ele tem feito. Então, vamos voltar ao versículo que é o nosso tema. E eu queria falar hoje para nós, né? Entendendo que a nossa vitória, ela vem de Cristo, ela parte daquilo que o Senhor tem para nós. E é interessante que a gente vive hoje, depois das redes sociais, a gente vive em uma sociedade que é obcecada por mostrar as vitórias. Hoje você entra aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, etc. E tal, está todo mundo mostrando vitória.
ninguém aparece lá chorando, já reparou isso? Ninguém aparece em um momento difícil, ninguém aparece, né, quando aconteceu alguma coisa assim. Então, nossa sociedade, ela é obcecada por isso. E talvez, não talvez, vou tirar o talvez, e com certeza, assim como eu, qualquer página que você entra para ver algum serviço, alguma coisa que você quer, tem ali, conheço o mais novo milionário, ou a milionária de Belo Horizonte, como que eles conquistaram milhões. Então, para todo mundo vencer, é ter muito dinheiro, né? E eles estão assim, eu vou te ensinar a como conseguir 1 milhão em um mês. Como se fosse uma coisa, você liga na tomada e o negócio aumenta, né? Outros querem estampar ali o número de seguidores que eles têm. Para as pessoas, sucesso é exatamente isso. Tem muitos seguidores, tenho muito dinheiro, te ensino como fazer e etc e tal. Mas a Bíblia está mostrando para a gente que a nossa vitória não depende das circunstâncias. O texto diz que nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. Irmãos, não se sinta tentado, muitas vezes, a mudar o foco. Não se sinta tentado a olhar e buscar o que as pessoas buscam lá fora. Isso é com eles. Aquilo que nós temos, ninguém pode nos tirar. E aí, então, eu queria deixar uma pergunta para a nossa meditação nessa manhã, né? Quando a gente fala sobre vitória, o texto diz que nós somos. A Bíblia não diz, um dia seremos, um dia alcançaremos, um dia chegaremos lá. A Bíblia diz que nós somos, isso é uma realidade para ser vivenciada agora. O que significa para você ser vitorioso? O que significa para você ser vitoriosa? É esse conceito do número de seguidores, do tamanho da minha conta bancária, ou é esse conceito que a gente tem? Por isso que quando nós lemos a Bíblia, que ser mais que vencedores não tem a ver com não enfrentar problemas, não tem a ver com esse retrato que o mundo dá, é o carro que a gente tem, a nossa conta, o nosso alcance. Né? Esses dias estava tendo uma reportagem aí que um influencer com um carro importado, atravessou o sinal vermelho, bateu em outra pessoa, e depois disso ele ainda fez assim, tirando foto e dizendo, olha só o que aconteceu comigo, perdi meu carro, não tem problema, vou lá e eu compro outro. Sabe? Então, quando a gente fala em ser mais que vencedores, quer dizer que o Senhor nos dá graça para a gente viver acima dos nossos problemas, a gente é sustentado pela vitória que o Senhor Jesus Cristo nos deu, e a bênção maior advém de algo que nos foi conquistado por Jesus Cristo e não por aquilo que nós colocamos como realização do mundo. Abra comigo sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 57. Olha o que diz esse texto aqui. Mas, graças a Deus, de novo, que nos dá a vitória. Sobre o quê? Olha o que o texto está dizendo para nós aqui, irmãos. Graças a Deus que Ele nos dá a vitória. Sabe qual é o inimigo número 1 da nossa vida? Se chama pecado. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter os bens, os seguidores, você pode ter o que você tem, mas se o pecado ainda é na sua vida, o pecado é aquilo que nos separava de Deus, é o nosso maior inimigo. Mas, de novo, a Bíblia está dizendo que Deus é quem nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte. E, de novo, não é por aquilo que nós fazemos, não é baseado nas nossas conquistas, mas é por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, nós temos algo para celebrar que o mundo não conhece. Talvez você não tenha dinheiro para comprar um carro conversível, último modelo do ano, mas você tem a paz e alegria e de dizer, em paz me deito, eu logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4, verso 8, Salmo 8, verso 4, é uma dessas duas referências que eu não me lembro, mas sabe, irmãos, nada pode nos tirar isso. Senhor, obrigado, porque o pecado não faz careta para mim, o pecado hoje não é um problema. Um dia, quando eu chegar nos céus, não vai passar um filme de todos os pecados que eu cometi, porque o sangue de Jesus foi derramado em meu favor, e todos os meus pecados foram apagados diante de Deus.
Irmãos, a vitória que a gente tem, o mundo não consegue entender e o mundo não valoriza. Por isso, não perca tempo correndo atrás dessas coisas que o mundo corre. A vitória mais importante já foi conquistada para nós, que é a vitória tanto sobre o pecado quanto sobre a morte. Não é a força de vontade ou a disciplina, mas é uma obra que Jesus fez em nosso favor. Isso significa que o inimigo já foi derrotado e que a nossa vida não é uma corrida desesperada atrás de uma vitória, mas é uma caminhada a partir da vitória. Deixa eu dizer de novo, irmãos, a nossa vida não é uma corrida desesperada atrás de uma vitória, mas a nossa vida é uma caminhada que começa na vitória que nos foi dada. Isso muda toda a perspectiva, irmãos, da vida que a gente vê. Sabe, em momentos quando a gente acha que não tem saída, um exemplo disso é o povo de Israel saindo do Egito e indo em busca da terra prometida. Depois da última praga, a morte dos primogênitos, Faraó fala assim: saiam logo daqui, corram, não quero ver vocês mais. Mas no meio do caminho, e o que acontece? Acontece um arrependimento. E aí então Israel chega e diante deles tem o mar. Atrás deles o exército de Faraó. O povo era escravo, não sabia lutar, só Deus poderia defendê-los. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor saiu da frente do povo, foi para trás. Moisés então fala: Senhor, e o Senhor diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E o mar se abre, duas paredes se levantam, e o povo passa para enxutos. Quando o último homem passa, o exército de Faraó está no meio do mar. O anjo do Senhor sai de trás, e as águas do mar cobrem o exército de Faraó. A gente precisa entender, irmãos, que não é Israel que obteve a vitória nessa batalha contra o seu escravizador. Você precisa entender que quem venceu o pecado que te escravizava na sua vida não são as disciplinas, as orações ou leitura da Bíblia que você faz. Nós fazemos leitura, oração, a partir do momento da vitória que nos foi concedida. Aprenda isso na sua vida. Ao amanhecer o dia, diga: Senhor, obrigado porque a vitória já me foi dada. A partir da vitória que é o caminho, e eu posso então desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para mim. A vitória de Israel não veio do braço deles, mas o poder de Deus. Então, quando tudo parece estar fechado, a vitória que Jesus conquistou, ela se manifesta na sua vida. O brasileiro gosta muito de futebol, e a gente tem hoje o campeonato, isso eu não sei falar, mas enfim, dizem que é o mais difícil que tem no mundo. Mas pense em um time de futebol que ganhou o campeonato com antecedência. O campeonato que a gente tem é de pontos corridos, então, sei lá, faltando 10 rodadas para o final, ninguém mais pode alcançar um time. Mesmo que esse time entre em campo já tendo conquistado o campeonato, se ele perder uma partida, nada tira o título dele. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós também somos como esse time de futebol que já conquistou antecipadamente, não pelo nosso mérito, mas por aquilo que Jesus fez. E essa conquista por aquilo que Jesus fez vai nos ajudar a caminhar. Mesmo se a gente perder uma batalha, a vitória já nos foi dada. O que a Bíblia está dizendo para a gente, nos mostrando, a palavra que o Senhor trouxe para nós nesse mês é exatamente essa: por conta do amor, nós fomos feitos mais do que vencedores. Algumas batalhas podem até parecer a derrota, mas o título da vitória eterna, nós já alcançamos ela em Cristo Jesus. E aí nós não podemos ser como alguém que vive lutando para vencer. Nós precisamos agir como alguém que já foi feito vitorioso por meio de Jesus Cristo. E quantas vezes nós ainda medimos a nossa vitória pelos nossos resultados e não pela cruz? Isso, irmãos, é uma mentira. Não podemos medir a nossa vitória, não podemos nos medir pelos resultados que alcançamos, mas pela cruz de Cristo.
Porque se a gente fizer essa comparação com o mundo, puxa vida, não tenho numa conta bancária algo que me permita comprar carros importados, etc. e tal. Ainda não tenho na minha vida uma conta desse jeito, ainda não tenho na minha vida o número de seguidores, ainda não sou uma expressão. O mundo ainda não me conhece. Sabe, na verdade, nós temos que ser conhecidos por duas pessoas. Por Deus e pelo diabo. Pronto, é isso que importa. Quando Paulo estava pregando nas suas andanças lá, diz a Bíblia que tinha lá alguns filhos de um sumo sacerdote que eram exorcistas. E eles chegaram numa casa, né? Os famosos papa-demônios chegaram numa casa doido para encontrar um endemoniado, encontraram uma casa do endemoniado, correu todo mundo para lá. Aí o que eles foram falar? Eu te conjuro em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham uma vida vitoriosa. E aí o demônio ouviu aquilo, e a gente diz na gíria, nadou de braçada. Ele disse assim: Jesus eu conheço também, Paulo eu sei quem é, mas e vocês? E diz a Bíblia que o demônio deu uma surra tão grande que eles saíram lá quase que desnudos, sem roupa nenhuma e tudo. Por quê? Porque esse tipo de vitória, ela é nossa, ela nos pertence. Nós precisamos viver diante daquilo que o Senhor nos tem dado e não fazendo o que todo mundo tem feito. Segunda coisa que eu queria ver com você é que o Senhor, Ele vai nos ajudar a enfrentar as intempéries, tempestades e dificuldades da vida. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 7. Paulo está dizendo assim, acompanhe comigo aqui. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, olha, a glória, a majestade divina, o Espírito de Deus, o poder, a própria grandeza sobrenatural de Deus veio habitar em nós como vasos de barro. Vamos ver o verso de número 8, acompanhe comigo. De todos os lados nós somos pressionados por aflições, mas não ficamos esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Verso 9, somos perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. O que Paulo está dizendo é que esse grande poder de Deus, ele vem de Deus e não de nós mesmos. Paulo está reconhecendo a nossa fragilidade humana. Volta no verso de número 7, fazendo favor aqui para mim. Diz aqui, olha, nós mesmos somos vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro. O que a Bíblia está dizendo é que esse tesouro, ele é inquebrável, a presença de Deus. Mesmo sendo pressionados, oprimidos, comprimidos, sabe, a gente sendo colocado contra a parede, o que a Bíblia está dizendo é que há de permanecer aquilo que Deus tem para a nossa vida e ninguém pode nos tirar. E dentro desses vasos frágeis de barro, lembra quando Deus pegou o barro, construiu Adão, e diz a Bíblia que tinha aquele boneco inanimado de barro, e aí então Deus vem e sopra, né? A palavra espírito é a palavra pneuma no grego, e ruach em hebraico, que significa vento. Então Deus soprou o seu espírito, nos tornamos algo vivente. Aquele boneco de barro que somos nós, carrega aí por todo lugar onde a gente vai, carrega, nós somos habitação do Deus Todo-Poderoso. É o que diz aqui, olha, um grande tesouro, Deus habita em nós. Paulo diz, não sabeis vós que sois santuários do Espírito de Deus, porque Deus habita em vós. E se alguém for contra esse santuário, Deus vai defender a sua morada. Nós somos guardados, protegidos. Por isso que entender sobre o amor de Deus em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, tenha uma coisa em mente, comece a sua vida, a sua jornada, a sua caminhada
nada a partir da vitória que Jesus te deu. Os dois inimigos que nos eram contrários, o pecado e a morte, foram vencidos por Jesus Cristo. A primeira coisa que nós vimos aqui. Então a gente precisa ter essa convicção, que em meio às dificuldades e lutas que a gente tem, lembre-se disso. Você já entrou para um jogo tendo ganho o campeonato. Então, se você perder um jogo, isso não te desmerece, muito menos tira o seu título, porque o seu título não é baseado em recompensas feitas por você. O seu título é baseado em algo que Jesus já conquistou. Viva dessa maneira, desse modo, a partir daquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida. E é interessante que, olhando sobre esse ponto, estudando, eu consegui achar uma coisa que serve para ilustrar perfeitamente como é vivermos como Deus quer para nós. Jesus utilizou muitas vezes de algumas figuras, né? Jesus utilizava de exemplos. Então, eu queria trazer para a gente aqui também um exemplo. Como que nós devemos proceder enquanto igreja? E talvez uma coisa mais característica do Brasil que a gente poderia colocar aqui sobre o bambu. Então diga para quem está do seu lado assim: você precisa ser como um bambu. Embora você não entenda, eu vou te explicar. Você precisa ser como um bambu. Conta-se uma história que um netinho foi para a fazenda do seu avô. E estando na fazenda do seu avô, veio uma tempestade grandiosa e um vento soprando. E de onde a casa do seu avô estava, ele olhando aquela tempestade, o vento forte, pela janela, ele viu ele viu uma árvore que era uma figueira, e aí então ele viu uma outra, não sei se a gente pode chamar se bambu é árvore, mas na minha ignorância, depois a gente corrige aí, mas ele viu um bambuzal. E ele viu que existia uma árvore, essa figueira muito grande, que precisava de pelo menos umas 6 pessoas, né, para abraçarem aquela árvore. E aí, então, o menino viu que no meio da tempestade, aquela árvore que precisava de 6 pessoas para darem o braço em volta da figueira, com o vento que veio, ela tombou e ela caiu na terra. E ela caiu na terra, melhor dizendo, com aquele vento que tinha. Mas engraçado que ele olhou e um pouco mais ali à sua direita havia o bambu, e o bambu não havia se quebrado. Então aquele garoto, ele pergunta para o seu avô, né? Vovô, corre aqui, me explica como essa figueira, que precisa de tantas pessoas para abraçar, se quebrou na tempestade, e como que o bambu, com a mesma força do vento, continua de pé. E aí então o avô respondeu que o bambu, ele só continuava de pé porque ele tinha uma virtude. O bambu se curvava na hora da tempestade. Já a figueira, ela não se encurvou na hora da tempestade e por isso então ela caiu diante daquele momento que tinha. E aí, então, o avô começou a ensinar algumas coisas sobre o bambu. Por isso que eu falei, diga para o irmão que está do seu lado que ele precisa ser como o bambu. A primeira virtude que nós precisamos entender, sabendo que nós caminhamos a partir da vitória que Cristo nos concedeu, é que o bambu, ele é flexível. Ele consegue se mover e até se curvar diante da tempestade. Ele não cede às tormentas, mas sabe se adaptar às situações que vêm pela frente. Irmãos, se a gente nota como Deus é um Deus tão maravilhoso e gracioso para conosco, o que é que Deus nos tem dado? A Bíblia diz que o discernimento de espírito é algo que já foi compartilhado conosco. Por que a gente precisa ter o discernimento de espírito? Porque, irmãos, mediante uma situação, a gente precisa entender quando é que nós temos que sair, e mediante a situação, nós temos que entender quando é para a gente caminhar, ir além, romper e vencer com todas essas coisas.
O discernimento de espírito precisa estar atuando na nossa vida. Por isso, nosso modo de pensar, muitas vezes, ele tende para alguns pensamentos que são rígidos. Sabe, isso vai nos levar a enfrentar determinadas situações da mesma forma que a figueira estava enfrentando a tempestade. Então, é necessário tomar uma atitude de flexibilidade com os nossos pensamentos e deixar o Espírito de Deus mudar isso na nossa vida, buscar a edificação, o conselho ou até mesmo o confronto quando isso vem da palavra de Deus. Mas a gente não tem agora esse negócio, eu não engulo, não levo o desaforo para casa, eu sou filho de Deus. Irmãos, Jesus, na sua caminhada na terra, foi chamado de príncipe dos demônios. Alguém virou para Jesus e falou assim: Jesus, eu te conheço, você expulsa demônios por Beelzebul, que é o maioral dos demônios. Você acha que Jesus mandou cair fogo do céu sobre a cabeça de quem disse isso para ele? Não, ele virou e saiu. Diz a Bíblia em que em determinado momento levaram Jesus ao monte e falaram assim: Jesus, nós vamos te fazer rei sobre nós. O povo queria simplesmente se libertar do domínio de Roma, não queria o reino dos céus que Jesus estava trazendo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus passou no meio do povo e foi embora. Outro momento levaram Jesus também no monte para empurrar ele de lá e falou: você está falando coisa demais, está nos perturbando, nós vamos te jogar daqui. Jesus passou no meio do povo e foi embora. E por que nós achamos então que uma ofensa dessa, alguma coisa que nos dizem, nós somos mais importantes ainda do que Jesus e temos que retrucar? Discernimento de espírito, irmãos, na nossa vida é tudo. Por isso que essa árvore que representa realmente a obra de Jesus sobre nós, esse vaso frágil, ele precisa se curvar e se adaptar às situações que vêm. Ele vai ser pressionado. Põe no 8 para mim, João, fazendo favor. O texto está dizendo para a gente o seguinte aqui: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas nós não somos esmagados, ficamos perplexos, mas não desesperados. E o 9 ainda diz assim: somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Por isso eu estou trazendo essa comparação entre uma figueira e um bambu. A questão é que alguém está duro, com pensamento rígido, e quer enfrentar tudo que vem à frente, enquanto o outro, ele se move. Sabe, a característica segunda que o avô estava explicando para o neto sobre o bambu é que o bambu cria raízes profundas. Se o bambu tem 5 metros de altura, ele tem 5 metros de raiz também. Sabe, o que ele tem para cima, ele tem para baixo. E é muito difícil você conseguir arrancar um bambu. Da mesma forma, você precisa aprofundar as suas raízes em Deus, em seu relacionamento com Deus, na oração, no seu momento de comunhão e devocional. Você precisa perseverar naquilo que Deus diz a seu respeito, embora você ainda não veja nada, mas a perseverança nos faz isso. Elias é um exemplo. A Bíblia diz que Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. E a Bíblia diz que Elias também teve que orar para que a chuva voltasse. E aí Elias fala: Senhor, olha, eu agora oro, eu preciso que volte a chuva. E aí ele chama o seu menino, ele começa a orar, vira para o menino e diz assim: olha para ver se você vê algum sinal de chuva. Ele diz: nada. E ele diz: ora, e aí então ele vai e ora de novo e chama para o seu menino e fala: e agora? Nada. E aí ele ora pela 3ª vez e aí seu menino fala assim: eu vejo lá longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala: então, corre, vamos correr. Ele sai correndo para avisar Acabe, diz: volta e vai embora, porque haverá grande chuva. É isso, irmão, é crescer em Deus, ainda que os nossos olhos não contemplem mais aquilo que Deus te deu. Você precisa entender que você carrega um tesouro, Deus habita dentro de você e nada pode nos derrubar. Então, persevere no que Deus diz a seu respeito, naquilo que o Espírito Santo te orienta. Não siga as suas emoções, porque as emoções mudam o tempo inteiro, mas a palavra de Deus, ela é fiel e ela produzirá vida, porque aquilo que vem de Deus é sempre para produzir vida. O avô ainda falou assim: olha, deixa eu te dar a 3ª característica do bambu. Você pode procurar, você nunca acha um único bambu. Nunca. Não existe um bambu único.
A não ser aquele que você planta em casa. Mas a gente não está falando desse ornamental, estamos falando de bambu na natureza. Somente quando você planta, ele é único. Porque antes do bambu crescer, ele permite que outros também cresçam, que estão ao seu lado. O bambu não olha para quem está nascendo do lado dele e diz assim: ei, você vai tomar o meu lugar, você vai tomar o meu emprego, você vai tomar... Não! Antes que o bambu cresça, ele permite que outros cresçam juntos. O bambu é alguém que trabalha em família, em grupo. O bambu sabe que ele vai precisar de companheiros. Está até pensando aqui, nós somos fire, o nosso símbolo é fogo. Senão, hoje, pela manhã, está decretado que o símbolo da fire é o bambu até o culto acabar. Depois que o culto acabar, a gente volta para a fire. Mas olha que interessante, eles estão grudados uns aos outros. Se a gente olha de longe, eles parecem uma única árvore. Você não consegue arrancar um bambu que está no meio, porque as suas raízes estão entrelaçadas e profundas, eles se protegem. Irmãos, olha que exemplo bonito de igreja que nós temos aqui, de que o Senhor está falando. Em primeiro lugar, vocês são mais do que vencedores. Então aprendam a ser flexíveis nos pensamentos de vocês, busquem conselho, busquem ajuda, se ajudem mutuamente. Vamos viver tudo isso que a gente tem aqui. Vamos deixar os outros crescerem do nosso lado. Eles não são ameaça, são a nossa família. A Bíblia diz que a vitória do meu irmão é a minha vitória. O que a Bíblia diz? Alegrem-se com aqueles que se alegram e chorem com aqueles que choram. Isso é o bambu trabalhando. Quando nós entendemos isso, né, a gente precisa saber que nós não fomos chamados para vivermos solitários. A igreja é a família. Quando entendemos que o Senhor nos colocou em funções diferentes, nós precisamos uns dos outros para edificar aquilo que o Senhor tem para nós. Outra característica que o avô falou para o seu filho sobre o bambu, ele disse assim: o bambu não cria galhos. O bambu tem uma única meta. Na sua vida, muitas vezes nós perdemos tempo cuidando dos galhos que aparecem. São as coisas insignificantes às quais a gente tem a tendência de dar muito valor. Para a gente alcançar o alvo, a gente precisa eliminar tudo aquilo que nos impede de chegarmos naquilo que Deus tem para nós. Qual que é o objetivo do bambu? Crescer para cima. Mas às vezes a gente para com os galhos, com as coisas que se apresentam aí, e ficamos preocupados com tudo isso que vem. A gente tem que desembaraçar de todo o peso, amargura, falta de perdão, excesso do passado, amizades incrédulas, raiva não resolvida, e sei lá, um monte de galho que pode ter aparecido na sua vida, sabe? Se existe uma visão, você pode crer que Deus também vai mandar a provisão. Vai mandar a provisão. A gente sempre aprendeu o princípio. O princípio era que quando vem o peixe já traz consigo a moeda na boca. A hora que chega uma visão, a gente precisa entender que a provisão de Deus vem junta. Deus não é incoerente. Aí também o avô falou para o filho assim: filho, a gente chama aqui de gomo do bambu, né? Mas alguns conhecem isso como nós. O bambu tem nós. Aí eu vou fazer uma piada aqui, ele vai falar que é de tiozão, mas vamos lá. O bambu é cheio de nós e não de eus. O que eu quero dizer isso? O nó é plural, o eu é singular. Como o bambu é oco, ele sabe que se ele crescer, se ele não tivesse esses gomos, esses nós, ele seria muito frágil. O único bambu, né, com um negócio lá, a gente que era menino, né, que gostava nessas épocas de fazer papagaio, a gente queria o bambu com o maior gomo que tivesse para fazer uma taquara, para um papagaio maior. Mas o bambu é sábio,
ele tem muitos nós, ele não tem um eu, né, que quer colocar para si. O que são os nós? Os nós são os problemas e as dificuldades que o bambu superou, assim como também quando a gente olha para a nossa vida é cheia de etapas, de recomeços, de novos pensamentos, de novos crescimentos. Por quê? Porque a gente vai crescendo, e quando a gente olha para baixo, isso faz parte da experiência, faz parte do aprendizado, faz parte de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, os nós são problemas e dificuldades que nós superamos, são as pessoas que estão próximas a nós, que nos ajudam no momento difícil, seja orando, seja apoiando, seja dando uma palavra, ou seja simplesmente ficando do nosso lado, nos trazendo um incentivo. Os problemas e as dificuldades acabam sendo os melhores professores que nos ensinam a confiar mais em Deus. Irmãos, quantos problemas nós já superamos que no começo deles a gente dizia: eu não vou conseguir. Quando a gente olha para trás, a gente vê tudo isso, né? Então a gente entende que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória de Deus. Às vezes, nós cremos que os nossos problemas são únicos, mas quando a gente olha para o lado, a gente vê que os nossos bambus também, eles têm nós, né? Eles vão crescendo, eles têm gomo, a gente sabe que são semelhantes e por isso nós nos fortalecemos uns aos outros. Quando nós fazemos reuniões, seja da hombridade, de mulheres iluminadas, a gente não tem a resposta de todas as coisas, mas a gente compartilha experiências que são úteis e foram poderosas na nossa vida e que podem te ajudar também, né? Essa é a realidade da vida que a gente tem. E, por fim, o avô ensinou que o bambu, ele é oco, ele é vazio. Então, a gente também precisa nos esvaziar de tudo aquilo que muitas vezes nos preenche, que não é o próprio Deus. O bambu não tem nada no meio, e às vezes a gente carrega tanta coisa, vai impedindo ali o fluir da vida do Espírito de Deus. Muitas vezes, né, nós colocamos as coisas que nos tiram tempo, nos roubam a paz, e a gente não pode desfrutar simplesmente aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Assim, então, a gente aprende sobre o que o Senhor tem para nós. O estilo de vida é esse: a gente é perseguido, mas não abandonado, é derrubado, mas não destruído, é pressionado, porque Deus escolheu colocar em nós esse estilo de vida que Ele tem para a gente. E por fim, eu queria ler com você 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 20. Diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. O que a Bíblia está dizendo é exatamente isso, que Deus escolheu nos usar como exemplo, irmãos. A Bíblia está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo pelo nosso intermédio. Sabe, diz aqui o texto: falamos em nome de Cristo, quando nós dizemos, reconciliem-se com Deus. A nossa vitória não é apenas pessoal, nós somos chamados para que o mundo possa olhar. Irmãos, o mundo hoje carece de modelo. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz para você: qual é o seu exemplo de vitória? É ter uma conta grande, muitos seguidores, uma rede social bacana? Não, é simplesmente entender que nós caminhamos em vitória, porque o pecado e a morte já foram vencidas. O dia que nós fecharmos os olhos aqui na terra e abrirmos os olhos diante do Senhor, nós só vamos esperar a vinda dele para o arrebatamento. A Bíblia diz que assim como Jesus é, nós o seremos. Irmãos, eu vou poder voar, atravessar a parede, fazer tudo aquilo que Jesus fez, ser como Ele é. Ele é o nosso modelo. Olha que maravilha! Sabe, por isso, essa é a segurança que nós temos. E a gente precisa entender e a gente precisa viver como Jesus tem para nós. E aí a gente precisa entender que na nossa vida pessoal não lute tentando conquistar uma vitória, mas viva a partir da vitória que Jesus já conquistou. Na nossa vida emocional, lembre-se que ser pressionado não significa ser destruído. Quando vem o vento, o bambu se verga, mas ele não fica rígido. Não seja rígido. Irmão, se tem um texto que assim fala muito comigo, é o seguinte: Jesus está dizendo, olha, nós precisamos entender que o Espírito Santo é como um vento.
Jesus disse assim: você ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. O que isso está querendo dizer? Se solte no vento do Espírito. Deixa ele te levar, porque só Deus sabe qual é o melhor caminho para nós. Às vezes Deus está querendo te levar para o seu destino, e você está fincado, e coloca o pé e diz assim: não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Deixa de ser uma pessoa endurecida como uma figueira. Figueira é aquela árvore grande que a gente vê em alguns lugares aqui de Belo Horizonte, ainda tem. Mas deixa Deus te levar. O Espírito Santo ouves a sua voz, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Deixa Deus te guiar. Seja flexível, sabe? Então, lembre-se dessa realidade e viva como um testemunho. Deixe as pessoas verem o Senhor trabalhar na sua vida. Então, a vitória que nós temos em Cristo, ela é, primeiro, garantida. Ele venceu o pecado e a morte. Segunda, sustentada. O Espírito nos fortalece em meio à batalha. E ela é compartilhada. Somos embaixadores que levam essa vitória para todo o mundo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Irmãos, e para finalizar, nós temos aprendido sobre as declarações. Hoje vocês ouviram um testemunho de alguém que teve um incremento na sua jornada de 800%. Isso não é algo em vão. Irmão, saber quem nós somos em Deus muda a nossa vida, muda a nossa jornada, muda a nossa perspectiva. A palavra que o Senhor nos trouxe é essa: viva a partir da vitória, e não para alcançar alguma coisa que para nós é impossível. Irmãos, sendo honestos, quem consegue vencer o pecado? Quem consegue vencer a morte? Jesus já venceu isso por nós. Ele já o fez. Por isso a gente vai declarar, coloca para mim aí a nossa declaração. Vamos declarar o que a Bíblia diz a nosso respeito, quem nós já somos. Vamos juntos. Eu sou abençoado, próspero, resgatado, perdoado, saudável, completo, talentoso, criativo, confiante, seguro, disciplinado, focado, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Não sou mais um, não sou medíocre, sou um filho do Deus Altíssimo. Eu vou ser tudo o que fui criado para ser, em nome de Jesus. Assim somos, assim caminhamos, assim experienciamos e assim vivemos tudo que Deus tem para nós. Esse mês, queridos, Deus nos tem dado essa palavra. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E cabe a nós agora orarmos agradecendo ao Senhor, derramarmos diante dele o nosso coração, nos deixar permitir sermos levados e guiados pelo Senhor. E nós queremos orar cantando, louvando e adorando o nome do Senhor, vivendo essa realidade que Ele trouxe para nós. Que você faça então dessa canção a sua oração nessa hora, em nome de Jesus. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou
inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Abri uma praia passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abri uma praia passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia, aleluia. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos chama para caminharmos em vitória, baseado naquilo que Jesus conquistou para a nossa vida, e nós queremos, pelo exemplo que aprendemos hoje, a viver assim, como mais do que vencedores. Senhor, nós vimos que nada pôde parar o teu Filho, e também nada irá nos parar, enquanto caminharmos debaixo da tua bênção, enquanto caminharmos debaixo do teu favor, enquanto vivermos plenamente tudo quanto o Senhor tem para nós. Que essa seja a nossa realidade, que o amor do Senhor que foi plantado no nosso coração, a vitória que nos foi dada, quando nós não poderíamos combater o que quer que seja, nós somos agraciados pelo Senhor, e nessa manhã viemos te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto, reconhecendo que tudo isso vem da parte do Senhor. Muito obrigado por todas essas vitórias que nos foram dadas, e que tão somente possamos corresponder a tudo aquilo para o qual o Senhor nos tem chamado, em nome de Jesus. Amém.
E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações e os dons do Teu Espírito Santo, bem como o fato de sermos guiados, porque somos filhos, seja sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. O Senhor te abençoe, excelente semana. Nós temos um cálice ali atrás com uma palavra profética para você. Pegue ali um papelzinho com uma mensagem que Deus ainda vai ministrar ao seu coração. Que Deus te abençoe, graça e paz. Eu estou sofrendo bullying.